Se você não sabe onde comprar as suas cartas, eu lhe apresento o MyP Cards. Lá você encontra decks, lotes, cartas avulsas, playmats, deckbox e muito mais. Aproveita, dá uma passadinha por lá e utilize o meu cupom CORMANO5 que eu estarei lhe dando um desconto nas compras acima de R$ 100. Buenas pessoal, eu sou o Corbano, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Deck Profile de Digimon aqui no meu canal. Então pessoal, essa é uma sériezinha que eu monto alguns decks com o conhecimento que eu tenho, com as cartas que eu consegui pesquisar e trago ideias para vocês do que usarem se vocês forem montar o deck de hoje, né? Que o deck de hoje será um deck todo utilizando a linha evolutiva do Weri Garurumon, né? Que foi um pedido que deixaram aqui embaixo num comentário, que é esse que vocês estão vendo aí nesse exato momento. Tá, pessoal? Então, antes de nós irmos para o deck profile propriamente dito, então, ah, deixa seu like aí embaixo, comenta aqui embaixo qual Digimon você quer ver eu montar no deck, né? Que na medida do possível estarei atendendo a todos os pedidos, tanto os pedidos que forem comentados aqui embaixo, quanto aqueles que fizeram lá no Instagram. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e vamos para o deck profile do Garurumon, né? Então deixa eu trocar a tela aqui. Então, o que eu pensei para esse deck foi isso aqui, tá? Que vocês estão vendo. A gente vai dar uma passadinha rápida nas cartas para vocês entenderem o que está acontecendo por aqui. Vamos lá. Eu começo com três versões do Gabumon, né? Quatro cópias de cada uma. Uma do Gabumon normal e dois Gabumons X, né? Esse aqui, o Gabumon da BT5, então, quando tu dá um play dele, tu revela top 3 e adicione uma carta com o Garurumon no seu nome, né? E ou, né, um Digimon com Omnimon no seu nome para sua mão, tá? E as demais cartas vão para o fundo do deck, então vale lembrar ali que tem um lembrete nessa carta que o Kendo Garurumon não é afetado por esses efeitos, né? Ele é outro tipo de Digimon, né? Vou avisar agora para não precisar avisar se aparecer esse efeito nas outras cartas. Então, revela o top 3, busca uma carta com Garurumon ou Omnimon no seu nome. Isso é muito interessante, porque busca quase todo o deck, né? E o resto vai pro fundo. Então, esse aqui, o primeiro Digimon aqui é o buscador do deck. Depois temos um Gabumon X, tá? Quando ele tu dá on play, quando ele é jogado ou quando ele digivolve para ele, revela o top 3 e adiciona uma carta com Garurumon, com Omnimon e um X Antibody para sua mão. E o resto vai pro fundo em qualquer hora. Então, por isso que nós temos o X Antibody aqui, que nós já vamos falar dele. Outro Gabumon X aqui, quando dá um play dele, né? Quando ele é jogado, ou quando ele digivolve para ele, revela o top 4. Adicione duas cartas com Garurumon ou Exantibari em seus nomes para sua mão e põe o resto no fundo do deck em qualquer. Se não fizer isso, né? Se você não adicionou nenhuma carta, você vai dar trash uma carta da sua mão, mas nesse deck é praticamente impossível que esse efeito não resolva, né? Esse aqui tem efeito de herança, todos os turnos uma vez por turno, quando um Digimon que tenha Garurumon ou Omnimon no seu nome, né? Seria deletado. É deletado, né? Em batalha você pode retornar dois, né? Dois cards que não são Digiegs, né? Do seu trash para o fundo do seu deck, né? E prevenir que ele seja deletado. Então aqui é uma defesa meio absurda, assim. Teu Digimon vai ser deletado em batalha, tu pega duas cartas no teu deck, no teu Thresh que não são Digitamas, manda pro fundo do deck e o Digimon não é deletado. Então é bem interessante esse Gabumon X aqui também, né? Esse aqui é da EX5, né? É uma coleçãozinha meio nova, né? Que tá para chegar, né? Aqui no Brasil, não sei se já chegou. Mas vamos lá, vamos seguindo. Depois nós temos três Garurumons também, quatro cópias de cada um, né? Dois Garurumons normais e o X, né? O primeiro Garurumon aqui é o da BT5, né? Quando digivolve, se ele tem Gabumon nas suas cartas de digievolução, ganha uma memória. Então ele vai digievoluir gastando uma menos, né?
Seu efeito de herança. Todos os turnos, quando esse Digimon tiver ou Minimon ou Garurumon no seu nome, ele ganha mais 1000 de DP. Lembrando que não pode ser o Ken do Garurumon, né? Então é um Digimon aí que evolui barato e seu efeito de herança é buffar os menininhos que estão em cima. Então é bem útil. Garurumon X, então, quando ele digivolve, compra duas. Depois tu dá trash em duas da sua mão. Se esse Digimon tiver Garurumon ou X Antibody nas suas cartas de evolução, você ganha uma memória. Então é bem interessante aqui. Mais uma carta combando com X Antibody que está ali embaixo. Seu efeito de herança. Todos os turnos, uma vez por turno, quando este Digimon com Garurumon ou Aminimon no seu nome seria deletado em batalha, você pode retornar duas cartas que não são digitamas do seu trash para sua mão e prevenir que ele seja deletado. Então aqui, esses Digimons X aqui com uma proteção bem absurda, né? Imagina se isso aqui é num late game aí, a partida tá desenrolando, vocês vão ter um bicho aqui, vai ter muita carta para proteger esse bicho, né? Todo turno protege uma vez, então é bem interessante. Depois nós temos o Garurumon, uma das cartas mais lindas que eu já vi, né? Garurumonzinho aqui, promo, né? P007, né? Se esse Digimon, quando ele tá atacando, né? Se esse Digimon tem Garurumon no seu nome, compra uma carta. Simples, efeito bom e efeito simples, tá? Apesar dele ser um Digimon meio fraco, né? Tem apenas 4000 de DP. Mas acaba sendo bem útil, né? Principalmente contra decks como Aliança, por exemplo, que tu vai acabar virando algum bicho pequeno para ativar algum efeito. Temos um Digimon aí pra combar com ele, né? Vamos lá. Depois vamos para os Ueri Garurumons, né? Que foi o pedido do vídeo, né? Eu coloquei dois Ueri Garurumon azuis, né? 4 cópias de cada um. E um Ueri Garurumon roxo, com 2 cópias. O primeiro azul, o P008 aqui, tá? Quando ele ataca, uma vez por turno, se esse Digimon tem o Garurumon nas suas linhas evolutiva, você pode ativar ele. Ou seja, virou para bater, se ele tem Garurumon na linha evolutiva, desvira. Então ele é bem interessante porque é um Digimon que pode acabar batendo duas vezes. Você pode utilizar ele para algum efeito, desvira e utiliza de novo e alguma coisa desse tipo. Ah, depois nós temos ali como efeitos de herança, tá? Uma vez por turno, né? No seu turno, se você tem 8 ou mais cartas na sua mão, esse Digimon ganha Security Attack mais um. Então ele acaba tendo um efeito bem interessante. Depois o Erigarurumon roxo, que é o da ST16. ST16, se eu não me engano, esse aqui deve ser o Erigarurumon do deck do Cres Garurumon, né? Foi o deck que veio junto com o deck do Agumon lá do Blitz Greymon, né? Acho que é, posso estar enganado. Mas vamos lá. O Erigarurumon roxo, quando ele ataca, uma vez por turno, tu pode dar trash numa carta da sua mão e desvira ele. Então, simples. Bate, desvira, bate de novo. Bem útil, né? Quando ele ataca uma vez por turno, né, seu efeito de herança, pode dar trash numa carta da sua mão para deletar um Digimon do seu oponente de nível 4 ou menor. Então, é um Digimon bem interessante, tanto na forma dele ou evoluindo, né? Depois nós temos aqui o Erigarurumon da ST2, né? Esse aqui é do primeiro deck do match que saiu, né? Ah, quando ah, quando seu oponente tiver um Digimon que não tenha cartas de Digievolução, esse Digimon ganha Security Attack mais um. Então, simplesinho, né? Seu efeito de herança, ele não tem efeito como, né, Main Effect, tem apenas o efeito de herança. Nos Digimons de nível 6, eu tô jogando com dois Metal Garurumon Promo. Eu acho que é o Promo? Não, não é o Promo. É o do deck também, da ST2, que quando ele ataca uma vez por turno, ele desvira 2 cópias dele. E 4 cópias do Metal Garurumon X, né? O Metal Garurumon da EX5, né? Que eu tenho falado bastante aqui no canal. Então, ele é blocker. Só aí já é bom. 12.000 blocker, né? É um blocker bem parrudo. Quando ele digivolve,
né? Se ele tem Metal Garurumon ou X Antibody nas suas cartas de Digievolução, ah, todos os Digimons do seu oponente ganham. Quando ataca, perde 4 de memória até o fim do turno do seu oponente. Quando esse Digimon ataca, né, por retornar uma carta de Digievolução uma carta de Digimon do seu Trash para o fundo do deck, você pode deletar um Digimon do seu oponente com o mesmo nível da carta retornada. Pessoal, aqui uma coisa para vocês entenderem, que é um efeito que eu não estou comentando, mas é um efeito padrão do card game, né? Todos os Digimon X, eles têm efeito para evoluir dos seus Digimons sem o Exit Body. Por exemplo, o Gabumon X devolve do Gabumon. O Garurumon X devolve do Garurumon normal, e assim sucessivamente. E o Metal Garurumon X pode desenvolver do Metal Garurumon normal. Né? Aqui não aparece aqui porque aqueles efeitos de digievolução não costumam aparecer na lista. Mas, por exemplo, se eu abrir a carta do Metal Garurumon aqui do lado, ó, você tem aqui, ó, ele pode digivolver de um Metal Garurumon pelo custo de 1. Tá? Isso tem em todas as cartas. Aqui do lado, ó, temos um Gabumon. Ó. Gabumon X pode digivolver do Tsunomon ou de um Gabumon pelo custo de 0. Tá? Então, e aí o Garurumon X que eu estou utilizando aqui também, só que ele desenvolve do Garurumon. Tá? Qualquer tipo de Digimon X que eu tenha visto até o momento faz isso. Né? O Digimon X ele evolui da sua versão normal, normalmente de graça. Tá? Então, o Ex Antibody ele vai entrar embaixo ali das cartas para ativar esses efeitos aí que precisa ter ele, né, nas cartas que exigem ele para ativar seus efeitos. Então eu coloquei dois Omegamons aqui, né, ou Omnimon, como vocês preferirem. O primeiro é o Omnimon normal, ele tem Blitz, tá? Significa que ele pode atacar mesmo que a memória tenha passado para o outro lado. Então, passou a memória para o lado do teu oponente antes de começar o turno dele, tu ainda pode atacar com ele. Então ele é bem interessante. Quando ele digivolve, você pode desvirar ele. Então dá para vocês, por exemplo, bater com um desses dois aqui de nível 6. Digivolve, desvira, bate de novo. Tá? Em todos os turnos, quando um efeito, né, do seu oponente, tá, iria deletar ou retornar, né, esse Digimon para sua mão, você pode prevenir que isso aconteça, né, por dar trash num Digimon de nível 6 na linha evolutiva dele. Então, por exemplo, se vocês ativarem algum efeito contra o meu Omnimon e ele seria deletado ou retornado para a mão, eu posso, por exemplo, mandar o Metal Garurumon, que vai estar na linha evolutiva dele, pro trash e prevenir que esse efeito aconteça. Né? Se eu fiz um Metal Garurumon X em cima do Metal Garurumon normal, vocês podem deletar, prevenir duas vezes, porque ele vai ter dois Digimons de nível 6 para fazer isso. Tá? Então aqui nós temos o Omnimon. E o outro Omnimon que eu coloquei é o Omnimon X. Né? Ó, quando um Digimon com X Antibody na sua linha evolutiva digivolve para esta carta, reduz o custo em 2. Tá? Quando ele digivolve, retorne todos os Digimon do seu oponente com maior nível para o fundo dos seus decks em qualquer ordem. Esse efeito é absurdamente forte. Quando digivolve ou quando ataca com ele uma vez por turno, por colocar uma carta, um X Antibody ou um Digimon de nível 6 na linha evolutiva, né, dessa carta, no fundo do deck, revele todas as cartas da segurança do seu oponente e da trash em uma delas. Põe o resto na segurança de volta, né, face down, e depois seu oponente embaralha a sua segurança. Então vocês podem tirar uma carta problemática da segurança do oponente. E a parte mais interessante aqui é que vocês podem olhar as cartas que estão na segurança do seu oponente. Isso é uma coisa muito interessante porque vocês podem descobrir também a estratégia do oponente de vocês olhando as cartas de segurança, comparar as cartas que ele tem na segurança com as cartas que ele tem na mesa. Vocês podem saber o que esperar do deck que vocês estão enfrentando. Então acaba sendo bem interessante essa carta aqui. Tá? Muito forte esse bicho, não deve ser muito barato, mas muito forte, tá? Depois nós temos o X Antibody, basicamente, né?
O efeito dele é bem simples, tá? Quando você tem um Digimon em jogo, tá? Você pode utilizar essa carta sem respeitar os requerimentos de cor, né? Porque ele é uma carta branca. E os únicos Digimons brancos que nós temos são os Omnimons. Então, né? Vamos lá. Seu efeito na segurança. Você ganha um de memória e adiciona essa carta para sua mão. E seu main effect é colocar essa carta embaixo de um Digimon que não tenha Examp Body, né? Como uma linha evolutiva, né? Na sua linha evolutiva. Então, você vai botar ela como se fosse a última carta da evolução. Então, se vocês fizerem todo o caminho certinho, do nível 2 até o nível 7, que é o Omnimon X ali, essa carta vai entrar embaixo do Digitama, assim, vai ser a última carta da evolução, tá? Seu efeito de segurança, tá? Uh, efeitos não podem dar trash, tá? Efeitos não podem dar trash nesta carta enquanto ela estiver na linha evolutiva de algum dos seus Digimons. Quando esse Digimon ataca, ele pode digivolver para uma carta com X Antibody em seu texto da sua mão, né? Pagando o seu custo. Normalmente a gente não vai utilizar esse efeito. Mas é muito interessante porque é uma carta a mais que vocês colocam ali atrás. Vocês vão fazer uma canastra atrás daquele Omnimon X ali. E é uma carta que vai se proteger, né? Então, se tiver algum efeito no oponente que vai descartando as cartas evolutivas, esta carta tá protegida, ela não sai dali. Depois nós temos uma option que é Ice Wall, né? Azulzinha. Gosto muito dela. Tá aí, ó. Todos os Digimon do seu oponente ganham. Quando ataca, perde 2 memórias até o final do turno dele. Tá? E esse efeito de segurança é ganhar 2 memórias. Então essa aqui é uma mini memory boost aqui. Pode ajudar bastante. Como Tamer, em vez de usar o Match, eu optei por utilizar a Nokia. Né? A Nokia, para quem jogou os Digimons, né? O Cyber Sleuth, né? Sabe que ela usa um Omegamon, né? Que é o Omnimon aqui na nossa tradução. Então é assim, basicamente, o on play dela. Você pode jogar um Agumon ou um Gabumon da sua mão sem pagar o seu custo. Então, jogou ela, desce um desses 3 meninos aqui de graça. Vamos lá. No seu turno, quando um dos Digimons, um dos seus Digimons iria desenvolver para uma carta que tenha Omnimon, Greymon ou Garurumon em seu nome, né? Como ela usa os dois, né? Ela comba para os dois lados. Você pode suspender esse item para reduzir a memória dele, o custo de memória em 1. Ou seja, vai evoluir mais barato. Né? Então eu botei 2 cópias dela. O efeito de segurança é jogar ela de graça. Tá? Nas digitamas eu coloquei 4 desse Tsunomon aqui. Tá? Ele dá 1000 de DP enquanto tiver ou Minimum ou Garurumon no nome. Né? E como aqui dá liberdade pra gente pegar qualquer carta, eu coloquei mais uma dessa aqui, mas normalmente vocês não vão utilizar ele. Né? Que é basicamente ele dá 1000 de DP enquanto esse Digimon estiver batalhando contra um Digimon do seu oponente sem cartas de Digivolução. Normalmente a gente escolhe um Digitama, que é o melhor que a gente encontrou para aquele deck, bota 4 cópias dele e fica jogando com 4 cópias no Egg Deck. Porém, como aqui a gente tem acesso a todas as cartas, eu sempre tento preencher. E esse aqui foi o Tsunomon que eu achei, assim, a carta que eu achei para preencher esse espaço. Pessoal, aqui embaixo, no side deck, lembrando para vocês, eu nunca trago decks com side decks, tá? As cartas que eu coloco no side deck não são side desse deck. São ideias de cartas que vocês podem colocar no side deck de vocês. Ou no deck, né? No main deck de vocês. Eu aproveito que esse site me permite colocar 10 cartas no side deck, então eu pego 10 cartas diferentes para mostrar uma ideia do que vocês poderiam colocar nesse deck. Tá? Mas é muito normal a gente usar mais de uma cópia da mesma carta. Às vezes, por exemplo, vocês querem colocar, por exemplo, esse match aqui, vocês vão ter 2, 3, 4 desse match aqui assim, no side deck de vocês. Mas aqui eu optei por colocar só uma de cada uma, porque eu quero dar ideias para vocês, tá? Pessoal, vamos começar pelos Digimons. Primeiro eu coloquei um Psychemon aqui,
tá? Ele é uma staple muito boa, né? Um Floodgate, que pode travar seu oponente. É uma carta bem pensável de se colocar aí. Mas lembrando, esse Psychemon não vai desenvolver das digitamas de vocês. Vocês vão ter que dar um play dele, tá? O seu efeito é que os jogadores não podem reduzir os custos das cartas que vão jogar. Então, pode travar o jogo pro seu oponente, como pode travar o jogo para vocês. Então, é uma Floodgate que, se vocês souberem utilizar, pode ser uma saída boa para esse deck aqui. E ele fica temático, né? Porque o Psychemon é o Gabumon das trevas ali, Gabumon trevoso, né? E um segundo Gabumon aqui da ST16, né? Do mesmo buraco que saiu aquele Erigarurumon roxo aqui, ó. Que também é ST16. Ah, o seu efeito. No começo da sua main phase, se seu oponente tem um Digimon, você ganha um de memória. Então ele é bem útil esse Gabumon aqui, né? Deixa eu ver se ele digivolve do Tsunomon. Ó, ele digivolve de graça do Tsunomon aqui. Então ele pode ser muito útil. A carta é linda, né? Então pode ser muito útil também esse Gabumon aqui. Se vocês que não tiverem algum desses aqui e quiserem optar por uma segunda opção, temos o Gabumon aqui para isso. Agora vamos para as options. As options, eu comecei com a Deathslinger, como eu coloquei alguns Digimons roxos, eu tomei a liberdade de botar uma carta roxa aqui, né, nas options, né, como opções. Essa é a option roxa que eu mais gosto. Sempre gosto de ter ela na minha mão, se for possível usá-la, né? Se bem que aqui, ó, como nós temos aqui, ó, 4 cópias desse, com mais 4 desse aqui dá 8, com mais 2 desse aqui dá 10, e mais 4 desse aqui dá 14, então vocês poderiam utilizar ela mesmo que vocês não colocassem esse Gabu e esse Psychemon no deck, né? Quando ela é trachada do seu deck, tu ganha um de memória, né? Porque ela é uma carta temática do deck do Beelzebubon, né? Então, né? É um deck que funciona trachando, né? O seu main efeito dele, né? Main effect dele, né? Deleta um Digimon do seu oponente nível 4 ou menos. E para cada 10 cartas que você tiver no trash, você adiciona um nível no efeito desta carta. Então ele deleta um Digimon de nível 4 ou menos. Se vocês tiverem 10 cartas no trash, ele vai deletar de nível 5 ou menos. Se vocês tiverem 20 cartas, ele deleta 6 ou menos. Entendeu? E se vocês tiverem 20 cartas no trash para jogar isso aqui, deleta um Digimon de nível 6 ou menos. Deleta praticamente qualquer coisa. Né? Por exemplo, se fosse contra esse deck, só não deletaria o seu Minimon. Pra vocês terem uma ideia. E não é muito deck que sempre vai ter uma abundância de Digimons de nível 7. Né? Então é uma carta bem poderosa. Indo para as azuis, temos Soul Ray, né? Se fala assim. Seu main effect dele é da Trash Top 4. Da Trash em Top 4 cartas de Digievolução de um Digimon do seu oponente. Até o final do turno do seu oponente, aquele Digimon sem cartas de Digievolução não poderá atacar. Então você praticamente limpa a linha evolutiva do Digimon do oponente. Se não sobrar nada, ele ainda não pode bater. Então, carta bem interessante. Depois nós temos Great Maelstrom, né? Gosto muito dessa carta também. Que ela funciona assim. Quando você iria usar essa carta, né? Quando você usaria essa carta? Ao colocar um dos seus Digimons azuis com uma carta de Digivolução inferior de um de seus outros Digimons azuis, tá? Tu reduz o custo dela em 3. E seu efeito é retorna um Digimon do seu oponente para a parte inferior, né, do seu deck. Então, basicamente, pega um Digimon do oponente, volta para o inglês aqui, né? E manda de volta para o fundo do deck. E seu efeito de segurança é ativar o main effect dela. Então, basicamente, pega um Gabumon, enfia um Gabumon embaixo do outro e reduz o custo de evolução em 3. Olha só, dá pra fazer muita coisa com isso. Howling Memory Boost. Todo deck polo que cabe uma Memory Boost vocês colocam. Eu optei por utilizar essa. Eu achei que é a melhor para esse deck, é uma carta muito interessante.
Mas se vocês não tiverem essa e quiserem colocar Blue Memory Boost ou Purple Memory Boost, que são as cores que a gente está usando, também é aceitável, tá? Mas vamos lá. Seu efeito Main Effect da Trash em duas cartas de Digievolução do fundo de um dos Digimon do seu oponente e depois um dos Digimon do seu oponente sem cartas de evolução não podem atacar e nem bloquear até o final do turno dele. Tá? E essa carta é colocada na sua área de batalha. Né? E o efeito delay é igual de todas as Memory Boosts, ganhar duas memórias. Seu efeito de segurança nos diz o seguinte: que aquela carta é colocada na área de batalha. Igual a todas as outras Memory Boosts que nós temos. Pessoal, terminamos então os Digimons e as Options que eu trouxe como opção para vocês. Agora vamos falar dos Tamers, que são as últimas cartas que eu teria para falar para vocês. Lembrando que essas não são as únicas opções. Vocês poderiam colocar, por exemplo, o Metal Garurumon Ace, que está vindo agora, né, nas próximas edições. Muito útil, tá? Também caberia nesse deck aqui, mas eu optei por deixar ele assim. Achei que foi a maneira que jogou melhor para mim. Mas vamos lá. Uh, Só deixa eu ver uma coisa aqui. Todos os Tamer têm o mesmo efeito de segurança, que é ser jogado de graça quando eles forem checados. Tá? No começo do seu turno, esse aqui seta a memória em 3. Bem fácil esse match da BT1. Quando você jogar um Digimon azul, você pode suspender ele. Tá? Para dar trash na carta que estiver no fundo da linha evolutiva de um Digimon do seu oponente. Então, basicamente, arranca a Digitama ou o nível mais baixo na carta na evolução do seu oponente. Tá? Vamos lá. Depois nós temos. Eu botei um Davis aqui, porque ele também seta a memória em 3. Seu efeito on play é revelar top 3 no seu deck e adicionar um azul, um Digimon azul e um Digimon verde entre elas para sua mão. O restante vai para o fundo do deck em qualquer ordem. Então, vocês vão adicionar só o azul, tá? Mas é uma saída, né? Ele tem essa temática de azul e verde por causa do Imperial Dramon, né? Que usa o X-Moon e o Stingmon, tá? Mas é uma ideia, assim. É uma carta que, né? Vai buscar e depois vai ficar só setando memória 3. Lembrando que, se não for ó, os Omnimon, o Exandibari, né? Ice Wall e Nokia, ó, são 10 cartas. As outras 40, tudo vem pra mão. Tudo vem pra mão. Ah, não. 38, né? Porque esse aqui é só roxo, esse Edgar do mundo. Tudo vem pra mão. Então dá pra buscar qualquer uma de 38 opções ali no deck. Depois nós temos esse match, o match roxo, tá? E também seta a memória 3. Todos os turnos, tá? Quando você dá trash em uma carta da sua mão para usar um dos seus efeitos, por suspender essa carta você ganha 1 de memória. Então, tiver os efeitos ali, para descartar a carta, para eliminar as evoluções, ou para dar trash para proteger, que tem os efeitos do Digimon X ali que fazem isso. Não, desculpa. Para dar trash nas cartas na sua mão, se tiver algum efeito aqui que vocês utilizem aí para descartar alguma carta, aproveita. Tem alguma carta aqui que faz isso, eu não lembro agora exatamente qual é, mas vamos lá. E depois desse match aqui, basicamente, no começo do seu turno, se o seu oponente tiver um Digimon sem nenhuma carta de evolução atrás, você ganha uma memória. Então, pessoal, essas são as opções. Esse foi o deck. Foi um deck bem complicadinho de explicar, foi bastante carta extensa, mas foi a maneira que eu achei que ficou legal de jogar com esse deck aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais TCG aqui no canal, né, pessoal? E lembrando a todos, né, aqueles pedidos clássicos de sempre, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual Digimon você quer ver no deck que eu vou estar fazendo para vocês também. Pedir para vocês aí, pessoal, me segue no meu Instagram, né, Cormando Games por lá, me segue no meu TikTok, Cormando Games por lá também, né? E dá uma passadinha no site do MyPicards,
né? Faz a sua compra por lá, você consegue comprar cartas de Digimon por lá com preço muito bacana. E utilizando o meu cupom CORMANO5, vocês ainda utilizam e ganham um desconto nas compras acima de R$ 100 em qualquer loja, em qualquer vendedor. Tá, pessoal? Então, brigadão a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais TCG aqui no canal. E eu fui.